Neto Queiroz. Boa noite a você que está em casa acompanhando agora Política Sem Filtro pela sua rádio difusora, Rádio FM Costa Branca de Areia Branca. Política Sem Filtro, de segunda a sexta, 18 às 19 horas, a conversa franca sobre política. E hoje, segunda-feira, dia 6, programa chegando com muita notícia, muita novidade, muita informação, considerando que terminou a janela partidária, terminou o prazo da desincompatibilização para a turma do alto escalão e agora uma nova realidade, começa um novo momento para os partidos, para as nominatas, para os pré-candidatos. Tudo isso você vai acompanhar, todas essas informações, hoje no Política Sem Filtro. Ao meu lado aqui, Gessé Rebouças. Boa noite, Gessé. Boa noite, Neto. Boa noite, Janaildo. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Olha, Neto tá feliz aqui, veio até em homenagem, todo de preto, parecendo uma graúna. Homenagem àquele timinho, uma estrela solitária, que parece que ganhou de um tal de pequeno gigante da colina, como eles se próprio denominam, né? Nanico da colina, é uma coisa assim, né? É o tal do Vasco da Gama, que vinha... Hein, Janaíl? Ganharam do Vasco, então vocês rapaz, o Botafogo agora... Eu disse, o Botafogo, amigo, é igual aqueles... É muito bom uma coisa dessa. O Botafogo, Janaíl, dá igual aquela esperança que antecede a queda, sabe? Fica ali você pulando e de repente o cadafalso abre, Janaíl, você cai. Mas é isso aí mesmo, eu gosto disso do Botafogo, ele alimenta a esperança. E é bom isso também, sabe, Neto? Rapaz, eu vou responder à altura as insinuações de Gessé Rebouças para dizer que arrumaram mais um pênalti para o Flamengo. Meu amigo, se tirasse os pênaltis fabricados para o Flamengo, ele hoje não tinha metade dos títulos que ele tem. Muitas das conquistas são aqueles pênaltis. Eu duvido que se aquele pênalti, nas mesmas condições, fosse do lado do Santos, se aquele juizinho chamado Darão que tinha apitado. Não apitava nunca. Vai como é pro Flamengo, né? Maracanã, aí, meu amigo. Arrascaeta é especialista, né? Todo pênalti é Arrascaeta, rapaz. É o cara que sabe cavar pênalti como ninguém e o juiz ainda cai. Que pênalti arrumado foi aquele, já saiu bolsa. Mas o Botafogo jogou bem contra o Vasco. Isso é um gol, né? A gente ganhou por 3. Foi soberano, sabe? O Botafogo foi soberano. Eu não assisto time de jogo pequeno, jogo de time pequeno, sabe? Assiste não, né? Assiste não. Tá certo, tá ótimo. Tá ótimo. Vamos pra frente. Política Sem Filtro, confira as manchetes que vão ser notícias, que vão ser os temas da nossa conversa hoje aqui no Política Sem Filtro, segunda-feira, 6 de abril. Termina o prazo da janela partidária, quem ganhou e quem perdeu com troca-troca de partidos. Rafael Mota no PDT, é nome certo para o Senado, vai fazer dobradinha com Samanda. Nova pesquisa do Instituto Seta, quem sobe e quem desce, vamos trazer os números. As chapas estão sendo definidas, as majoritárias, viu, Jessé? Falta apenas o PT e União Brasil aí definir uns detalhezinhos na chapa majoritária. E Lula perde 17 ministros. Não foi nenhum acidente de avião, nenhum ônibus virou. É porque a turma saiu para ser candidata. Aí tem um prazo, todo mundo saiu. Tudo isso no Mais Política, aliás, no Política Sem Filtro, nesta segunda-feira. Olha o costume, né? Mais Política, é isso aí. Quando não é mais política, é política sem filtro. A nossa conversa é muito franca. Gessé, eu quero começar hoje falando sobre o prazo final. Terminou o prazo das filiações partidárias no último final de semana. Terminou o prazo das desincompatibilizações para aqueles cargos, aqueles que ocupam cargos na estrutura administrativa pública de alto escalão. E dessa forma, os times estão escalados. Algumas surpresas de última hora, e a gente vai tratar justamente dessas mudanças que não estavam no radar. Por exemplo, o ex-prefeito de Açu, Gustavo Soares, que estava pronto para assinar ficha de filiação no Partido Verde, acabou se filiando ao PSDB de Ezequiel Ferreira. O ex-prefeito de Nova Cruz, Flávio de Beroy, que estava também pronto para se filiar ao PV,
acabou se filiando também ao PSDB de Ezequiel. Se você pegar essas duas situações, Gustavo Soares e Flávio de Beroy juntos têm um potencial aí de 70 mil votos, o que corresponderia em tese a um quociente eleitoral sozinho. Significa o seguinte, para um dos dois fossem juntos, eles levariam uma vaga com eles. Essa vaga estava na nominata PT, PV e PCdoB, quando se falava que eles estariam filiados a esse partido, e eles acabaram indo para o PSDB, levando então uma vaga para o PSDB a mais nas contas que estavam sendo feitas. E isso muda um pouquinho o quadro, porque é um a menos aqui, um a mais ali, já sabe. Pois é, Neto, essa janela partidária foi um troca-troca de siglas muito grande. O PL aqui no Rio Grande do Norte foi o partido, Neto, que mais se beneficiou desse troca-troca de partidos, porque aqui o PL ficou com 8 deputados de mandato para disputar, isso na estadual, né? Deputados de mandato, e no geral também no âmbito da União, Neto, ali disputa para deputado federal, foram 128 mudanças de partido. Nesse momento, o União Brasil foi o partido que mais teve troca partidária, mas ao mesmo tempo recebeu muita gente também, demonstrando, Neto, aquilo que a gente sempre vem dizendo aqui. No Brasil, Janaildo, que já está quase um cientista político, o partido vale muito pouco. O que diz sobre se um camarada vai para o lado A ou para o lado B, Neto, não é a ideologia do partido, é se aquele partido ele atende às perspectivas eleitorais do camarada. E isso é o puro sumo do Brasil na disputa eleitoral. PL recebeu uma quantidade grande de candidatos, de pré-candidatos. O PSDB também recebeu uma quantidade grande de pré-candidatos, é uma coisa impressionante. O PSDB que vinha muito ruim, Janaldo, ao longo do tempo. Aí, do PSDB já chegou a ter 60 deputados, 90 e tantos deputados de uma vez só. E de lá para cá, né, perdeu muito espaço político. E de repente, o PSDB, por exemplo, está começando a ter novos filiados partidários e por aí vai. Então, essa dinâmica diz muito. Mas vamos falar sobre Rio Grande do Norte. Pois essa questão de Gustavo Soares, ela me chama a atenção por um detalhe. Na mídia lá em Natal, na mídia política em Natal, se fala bastante que Gustavo é um nome cotado para ser vice de Cadu Xavier na chapa da esquerda, na chapa governista, né? E o que aconteceu com o Gustavo? De repente ele estava na nominata da esquerda, ele é pré-candidato a deputado estadual, ele estava se filiando ao PV dentro da nominata da esquerda, que é onde está o governismo, certo? De repente ele sai para a nominata do PSDB, que é uma nominata onde a liderança de Ezequiel, Paulinho Freire, Érico Jacome, esse pessoal todo tem um alinhamento com a direita, com Rogério Marinho. Léo Souza também e com o projeto de Álvaro Dias. Então, isso já parece assim que houve uma mudança do jogo. Como Gustavo Soares seria candidato a vice, estaria sendo cotado para vice de Cadu, se agora ele se mudou para um bloco que está no oposto, na posição oposta. Por outro lado, aí tem um segundo movimento que aconteceu, que é uma irmã de Gustavo Soares foi filiada de última hora ao PT. Alguns dizem que é uma carta de reserva. A irmã poderia ser a vice-governador, a indicada pelo grupo de Açu, dos Soares de Açu, para ser vice de Cadu. Não seria Gustavo, seria a irmã. Bom, mas não faz sentido, porque então Gustavo iria para a direita. Ele poderia se indicar a irmã e permanecer candidato a deputado estadual ou vice-versa, porque um outro grupo diz que ele poderia ser o candidato a vice, e aí a irmã iria para ser a candidata a deputado estadual. A não ser, a única justificativa nisso tudo é que se ele foi para o PSDB, na perspectiva de ser vice de Cadu, indicado por Ezequiel, as coisas parecem ainda que não fazem muito sentido. E sem falar, né, que o bastidor, e aí um bastidor que se tem, claro, é que Ezequiel sondou a possibilidade de ocupar uma vaga ao Senado lá no grupo situacionista, no grupo de Fátima. E a partir do momento que essa porta foi fechada, Neto, porque foi negada essa possibilidade a Ezequiel, me parece ainda mais estranha a informação de que
Gustavo poderia ser vice, já que ele foi para um partido, Neto, cujo líder tentou ficar com a vaga ao Senado no outro grupo e não conseguiu. Eu não acho que a nota de troca de quem tenta e não consegue, Neto, é se aliar para a seguinte. Eu não acho. Eu acho que o caminho é justamente diferente. E nesse sentido, me parece que o projeto Ezequiel é um homem muito comedido, mas me parece que o projeto que está mais alinhado ao que Ezequiel hoje trilha é o projeto de Álvaro Dias. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, não. Não, com certeza. Tá muito há uma expectativa, embora Ezequiel não tenha em nenhum momento oficializado isso, né? E tem aquela máxima sobre Ezequiel, quem fala por Ezequiel é Ezequiel e ninguém mais, então ele não falou. Então se isso tem validade, ele não falou nunca que apoiaria Álvaro, mas se espera que sim. Muito embora, né, esse tipo de surpresa não seja algo incomum, de repente, porque ele foi aliado de Fátima nos 7 anos de Fátima, certo? Aliado nos 7 anos de Fátima, Ezequiel teve lá. Neto, o cortado é muito grande. Como é que funcionaria o PSD? Porque, vamos lembrar aqui, Ludmilla foi pro PSDB numa costura com Rogério Marinho. Porque foi a costura para trazer Cabo Davis para dentro da chapa a nominata federal do PL e pegar Ludmilla e levar ela para o projeto do PSDB. Ou não foi uma costura de Rogério Marinho? Inclusive a foto que tem nas redes sociais é ela ao lado de Rogério dizendo que ela estaria num projeto no PSDB, mas com endosso de Rogério Marinho. Então me parece, Neto, eu sei que na política no Brasil, o impossível, Neto, é a próxima curva. Mas assim, me parece muito improvável que o PSDB caminharia numa perspectiva com Fátima. Aí como é que ficaria essa equação? PSDB fechando quadros junto com o Rogério Marinho e de repente um filiado do PSDB numa vice de Fátima, aliás, numa vice de Cadu. Como é que fica esse suco, essa salada de frutas aí, essa salada de letrinhas? E teria ainda também que confirmar nesse pacote aí se Steve deixou o PSDB e foi para o Podemos como estava previsto. Eu ainda não consegui levantar a informação se hoje Stevenson Valentim é do PSDB ou é do Podemos. Porque se ele for do PSDB, aí é que a salada ficaria complexa, né? Agora, uma coisa eu também entendo que é razoável na nominata de Ezequiel. Me parece que lá o compromisso de governo já é mais ou menos o seguinte: cada um apoia quem quiser. Dentro da nominata de acordo com como foi na eleição de 2022. Foi igual. O PSDB, na eleição de 22, você tinha o governo e tinha Fátima. Aliás, você tinha o governo e tinha o Senado. Para governo, uma parte ficou com o governo e outra parte não ficou. E para Senado, todo mundo ficou com o Rogério Marinho. Eu me lembro disso, com grande clareza. E aí, Neto, a mesma coisa pode ser repetida, até porque a característica média de quem faz política profissional é não criar aresta indevida. Faz sentido, Ezequiel, por uma questão Ora só. Hoje eu estava conversando com um político hoje de manhã, Neto, e ele me disse assim: olha, eu disse que ia votar em Fátima, mas eu não votava em Cadu, não. Eu vou votar em Alisson. Ele disse a mim. Mas votava em Fátima. E aí, como é que fica a salada de letrinhas no negócio desse? Isso é puro Brasil. Então não duvido que isso aconteça, mas eu acho extremamente improvável. Aí, Gessé, também dentro desses últimos movimentos que tivemos de filiações no encerramento da janela, né, todo mundo procurando se acomodar, buscar resolver a sua situação, a gente tem também a questão de Rafael Mota, que se filiou ao PDT, a gente tratou já disso na sexta-feira, mas é bom a gente retomar essa discussão, porque ela está ganhando agora um contorno mais claro para todo mundo. Porque no primeiro momento, boa parte da mídia, dos formadores de opinião da política, entenderam que Rafael iria para fazer dobradinha com o Jean Paul e os dois seriam 2 nomes do PDT para o Senado. Não é isso. Não, de fato, Rafael foi para o PDT na perspectiva de fazer a dobradinha com a candidata do PT, Samanda. E Jean Paul não vai disputar o Senado. Então, teríamos essa realidade. Então, Rafael e Samanda, me parece que está sacramentado é o termo, de que eles vão formar a dobradinha da esquerda para o Senado. Rafael e Samanda. A questão que surge aí é qual é o tamanho de Samanda e qual é o tamanho de Rafael de agora em diante nessa dobradinha. Por quê?
Eu penso, aí é a minha interpretação, é a minha avaliação. Eu penso que Rafael é muito bem visto na esquerda. Ele tem a esquerda toda, o progressismo, o campo progressista tem uma certa simpatia com Rafael, porque ele sempre teve posições progressistas, alinhamento com essas posições, e a prova disso é que Rafael disputou o Senado em 2022 e teve 385 mil votos, quase 400 mil votos, sendo uma espécie de ovelha negra, porque ele não podia ir para o palanque de Fátima, porque tinha Carlos Eduardo, que era o nome de Fátima para o Senado, havia uma dobradinha formal entre eles, e ele ficou ali se escorando, passando por perto, arrodeando, mas não podia. E mesmo assim, ainda teve 385 mil votos, que foi uma grande votação. Como Samanda chegou na chapa substituindo Fátima Bezerra, e até agora parece que é um nome que não se mostra competitivo, e o próprio eleitor petista, o eleitor da esquerda, não enxerga Samanda competitiva para disputar seriamente as duas vagas, pode ser que ele enxergue isso em Rafael, a competitividade que está faltando a Samanda. E aí, num curto espaço de tempo, pode ser, tudo é no si, pode ser que Rafael cresça nas pesquisas e se mostre um competidor mais forte para o Senado do que essa Samanda. Neto, isso a gente já tinha conversado na sexta-feira de maneira pioneira aqui. Eu acho que Rafael pode funcionar como um dreno para os votos de Samanda. Por que eu acho isso e o senhor construiu toda uma argumentação nesse sentido? Porque, Neto, com a saída de Fátima, aquela instabilidade, o ponto de tensionamento, a mordida no mesmo naco eleitoral de Fátima e de Zenaide deixou de existir. E Zenaide reinou soberana no espaço político que ela disputava com Fátima, com as mesmas características. No sentido de ter grande visibilidade, Zenaide e Fátima têm grande visibilidade. Zenaide e Fátima morde em espaços políticos que não se circunscreve ao limite da direita, dessa direita mais identitarizada. Já com a saída de Fátima, aí o voto, vamos dizer assim, Neto, a pista ficou livre para Zenaide. Como são 2 votos, há uma tendência dessa pessoa que vota em Zenaide, votava em Fátima, ou votava em Fátima e vota em Zenaide, que ela migre o voto dela, o segundo voto dela para outra pessoa. E se o campo gravitacional de Rafael for maior e tiver mais condição competitiva, ele vai drenar os votos que deveria ir para Samanda nesse segundo cargo e vai passar para Rafael. Então ele pode funcionar, Neto, como um buraco negro eleitoral para Samanda. É um cuidado que Samanda vai ter que ter. E eu não sei se no curso do processo, se esse nosso prenúncio se revelar, Neto, se o PT não vai puxar as rédeas para que o revés eleitoral, um eventual revés eleitoral de Samanda se concretize. Ou seja, vai tentar aí pode tentar minar a candidatura de Rafael. Porque aí há 2 caminhos para o PT. Vamos dizer que Rafael cresça, que Rafael comece a se tornar mais competitivo que Samanda, você pode aí despertar um ciúme. Isso, é isso. Um ciúme, de certa forma, a parar ali, tentar dar uma freada em Rafael para tentar subir Samanda, para não deixar que Rafael... Ou o PT possa perceber também, em determinado momento, que Rafael seria de fato mais competitivo, com chances de ganhar o mandato, e aí apostar em Rafael, carregar as tintas em Rafael, apostando que ele poderia ser o carro-chefe, puxar a dobradinha e puxar a chapa majoritária como um todo, porque se Rafael cresce e encosta Zenaide, aí também puxaria Cadu, entendeu? Também puxaria Cadu, diferente de Samanda sendo quinta nas pesquisas, não puxa Cadu. Fica sendo um peso para Cadu, puxando os dois, ficam puxados para baixo por esse peso. E se Rafael consegue ser essa alavanca para catapultar para frente, então a questão serão as próximas pesquisas. As pesquisas que virão é que vão dizer, Gessemane, muito claramente qual é o papel de Rafael. Porque hoje é uma pesquisa, mas ele não traz Rafael nessa pesquisa, né? De repente ele pode vir com alguma coisa surpreendente, não que ele amanhã já amanheça sendo um forte concorrente, mas ele pode ter um número interessante para largada, bem melhor do que Samanda, que acabou não sendo interessante o número dela. Joga aí. E aí, se ele fica com esse número, se as pesquisas trazem Rafael de repente com potencial, mostrando que ele tem um potencial, aí isso vai criar uma certa onda positiva em torno dele. E essa onda positiva vai fazer com que ele... Eu só não acredito, Neto, que
percebendo a situação como essa, o PT apostaria fichas em Rafael. Eu não acredito nisso, porque não é a característica do PT fazer isso. Isso não é a característica do PT, e eu digo com muita clareza, porque surgiu a possibilidade de Ezequiel, de repente, o senhor sabe disso, surgiu a possibilidade de o PT fechar com Ezequiel uma vaga ao Senado, ventilou-se essa possibilidade, e parece que a porta restou fechada, demonstrando que o PT do Rio Grande do Norte, com todo o respeito que eu tenho aqui às figuras de proa do PT, respeito à história política de Fátima, história política belíssima de uma senhora que saiu da pobreza do interior da Paraíba e conseguiu ascender ao principal cargo do Estado, que é ser governadora. Respeito à história e à trajetória de todo mundo. Mas assim, a característica do PT do Estado do Rio Grande do Norte, Neto, é de ensimesmamento. É um partido ensimesmado, que não aposta em alianças mais amplas e aposta, ao contrário, em alianças identitarizantes. E isso é muito limitante do projeto político. E talvez isso explique, Neto, porque até agora o PT esteja sem vice. A candidatura de Cadu está sem vice até agora. Todo mundo, depois de todo mundo já indicar o seu vice, talvez um pouco explica isso, essa forma do PT daqui do estado do Rio Grande do Norte fazer política, diferente de outros PTs, como o PT do Ceará, bem verdade que se deu uma degringolada de um tempo desse para cá. O PT da Bahia tem uma característica diferente. O PT de São Paulo tem uma característica diferente dessa do PT do Rio Grande do Norte. E essas lições de PTs de outras unidades federativas não foram aprendidas aqui no estado do Rio Grande do Norte. E talvez, e aí, Neto, é como se é aquele presságio de Padre Cícero, a roda grande entrando na roda pequena. O senhor estava falando que Rafael poderia puxar Cadu. Eu também não acredito nisso. Ou Cadu dá uma de Barão de Munchausen, puxa seu próprio cabelo e sai de dentro do buraco, ou então, Neto, ninguém vai tirar ele de dentro puxando. Porque Cadu, eu venho dizendo isso aqui, venho sustentando. Cadu deixou de ser uma peça no projeto estratégico de Fátima para chegar ao Senado, para defender o governo, e passou a ser ele própria estrutura. Ele saiu do papel de uma peça e passou a ser a própria estrutura. Então, Neto, a estrutura ela se move por si. Como ele é a principal figura hoje do partido, dentro desse cenário, não é mais Fátima, porque ela passou a ser uma atriz dentro desse cenário todo, eu acho que ele vai ter de mudar a perspectiva dele. Inclusive, vai ter que arrumar alguns fatos novos, porque está indicado já em pesquisa que, inclusive, essa ideia de Cadu de Lula não está tracionando Cadu, não está ajudando Cadu a melhorar o seu desempenho eleitoral. E para concluir esse assunto que a gente está tratando aqui, que é a respeito do fechamento de prazo agora, os times estão ficando escalados. Nas chapas majoritárias nós temos duas posições abertas. É o vice de Cadu Xavier, que ainda não está indicado, e o segundo nome é o Senado na chapa do União Brasil, PP, no palanque de Alisson Bezerra, porque só tem Zenaide, com duas expectativas. Primeiro, que o grupo de Alisson e do PP e do União Brasil e do PSD e do MDB e todos os partidos que estão, Solidariedade, que estão naquela aliança, possam escolher Carlos Eduardo Alves como segundo nome ao Senado na chapa de Zenaide, com duas expectativas, de ter um nome competitivo fazendo dobradinha com Zenaide, porque Carlos Eduardo Alves não é um pato morto, nunca será, ele tem uma expressão política no Estado. E a segunda expectativa é que, sendo Carlos Eduardo Alves, ele possa abrir portas junto ao eleitorado, ele possa trabalhar o eleitorado da Grande Natal, da região metropolitana toda, em favor de Alisson, que é um dos desafios que ele tem na campanha de avançar nesse eleitorado. Então, dessa forma, há essa expectativa que Carlos Eduardo possa vir a ser o segundo nome ao Senado. É essa expectativa. Esse, inclusive, é o desejo de Alisson. Eu vou sondar isso de Alisson mais detidamente, porque assim, Neto, para Alisson, eu venho dizendo isso aqui já faz tempo. Alisson precisa de um palanque robusto em Natal. Ali, aquela região, concentra mais ou menos 60% do eleitorado do Estado. Então, Neto, o esforço não pode ser difuso. Ou seja, eu sei que Alisson está assim, andando os 167 municípios do Estado. Mas tem regiões, Neto, aqui, que são regiões polo, como, por exemplo, Mossoró,
Caicó, Pau dos Ferros, Ceará Mirim. Tem regiões São Paulo. Quando você soma essas regiões polos, você percebe que mais de 90% do eleitorado do estado está concentrado nelas. E o resto está fragmentado em 90 e tantos municípios. É assim que funciona. Então, Carlos Eduardo teve 93 mil votos em Natal. 93 mil votos. Mais de 93 mil votos. Sozinho. Então não dá para você prescindir de um eleitor qualificado como esse, que individualmente conseguiu 93 mil votos, sendo que Álvaro tem o prefeito de Natal, tem mais um caminhão de vereadores, que Natal é uma estrutura em si, lá em Natal, tem prefeitos de outras regiões, tem aliados políticos em outras regiões, ali na região no entorno ali da Grande Natal também. Então Alves precisa demarcar um território. E eu não enxergo uma figura mais qualificada do ponto de vista eleitoral para fazer uma demarcação de território num grupo, no cenário de atores que hoje existe, do que o nome de Carlos Eduardo. Alves precisa de Carlos Eduardo. O papel que ele vai ter eu não sei, mas que ele precisa, ele precisa. E a outra vaga, que é o vice de Cadu, seja quem for, se especulou muito no final de semana essa questão de Açu, que viria da região do Açu, que seria ou o Gustavo Soares ou a irmã dele, que se filiou ao PT. Que aí eu também penso que nós temos uma outra lacuna nessa combinação, nesse arranjo da família Soares e o PT. Por que filiar o PT se ela vem para ser vice? Por que não filiar a um dos partidos da federação, a um PV, a um PCdoB? O PCdoB, por exemplo, nesse momento não tem nem candidato a deputado federal. A chapa federal não tem ninguém do PCdoB. Por que não colocar dentro de um ajuste de forças, colocá-la no PCdoB? Por que no PT para ficar um partido só com governo e vice? Então me parece uma coisa meio estranha. Mas que o volume da conversa do final de semana é que viria do Vale do Açu o vice de Fátima, o vice de Cadu, e seria no entendimento com a família Soares, com Gustavo. Tem George, que hoje está no Tribunal de Contas, mas ainda é um dos líderes políticos do grupo, né? Ele tem uma influência muito grande. Eles têm a prefeitura do Açu, né? com Lula Soares, também é do grupo, e tem uma influência muito grande no entorno, naquela região toda, nos municípios da região do Vale todinha, eles têm um enorme peso político. De fato, seria um vice com algum peso político para a chapa, não há dúvida sobre isso, e um bom peso político. O que fortaleceria a chapa, a Cadu, e se você tem a dobradinha Samanda, Rafael, também é uma dobradinha interessante, acaba sendo, com a chegada de Rafael, alguma coisa interessante acontecendo, diferente se fosse Samanda e Jean Paul, eu acho que seria mais difícil, uma chapa mais com cara de time B mesmo. Rafael pode mudar um pouco esse perfil, mas vai depender das pesquisas do que vem aí pela frente. Eu acho que outro fator também, né, de instabilidade é o governo Lula. O governo Lula, do ponto de vista nacional, nunca teve uma avaliação tão ruim como agora. E isso prejudica, de certa maneira. Olha, Fátima foi candidata à prefeitura de Natal. Lula estava ultra bem avaliado e Fátima não conseguiu ter êxito eleitoral lá. Foi aquela que ela perdeu para Micarla? Eu não me lembro agora qual foi, mas eu sei que Lula era presidente da República e ela disputou. Eu acho que ela era deputada federal na época. E, assim, perdeu a eleição com Lula tendo a expressão que tem. Não é automático, né? O que eu quero dizer é que não é automático essa vinculação da pessoa a Lula. Porque se fosse, Cadu está 1 ano dizendo que é Cadu de Lula. E Lula tem 55% de ótimo e bom aqui no estado do Rio Grande do Norte. E 30 e poucos dias avalia o governo, 35, 33 avalia o governo ruim. Então, assim, se fosse realmente vinculante o nome de Lula ao nome de Cadu, esse número de Cadu, Neto, estaria pelo menos rivalizando com Alisson nas pesquisas eleitorais. E é tão verdade isso, Neto, que até nas simulações de segundo turno em que a Alisson, Álvaro, Cadu, Álvaro, os votos de Cadu migram para Alisson e para Álvaro, e os votos de Álvaro migram maciçamente para Alisson, mas não migra para Cadu. Com a explicação, né? Tem um fenômeno aí que a gente precisa
Vamos olhar, você falou de pesquisa, você está tratando da pesquisa do Instituto SETA. Exatamente. Que foi divulgada hoje. Vamos aqui o é a registro da pesquisa. É a segunda pesquisa do Instituto SETA. Havia sido divulgado em março, agora em abril chega mais uma. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 00684-2026. Entrevistou 1.500 eleitores no Rio Grande do Norte no período de 31 de março a 2 de abril. Ela foi realizada em parceria com o blog do Barreto e o portal O Potiguar. A margem de erro de 2,5 pontos. Nessa pesquisa, num primeiro turno, Alisson Bezerra teria 39,4% das intenções de voto. Na pesquisa de março, ele tinha 37,3%. Álvaro Dias, em segundo, tem 23,7%. Em março, ele tinha 21,5%. Cadu Xavier, o terceiro, que tem 10,3%, tinha 8,1% em março. Roberto Paulino tem 0,9%. Carlos Vieira, nem sei quem é Carlos Vieira, mas eu acho que ele é de algum partido, já foi oficializado por algum partido. Carlos Vieira teria 0,1%, nenhum, nulo, branco, 9,3% e não sabe 16,3%. Então você tem o seguinte, Gessé, nessa pesquisa do Instituto SETA, você tem, se comparado a esses números, que estão aí na tela para quem está acompanhando a gente no YouTube, se comparado a esses números, você tem um crescimento de Alisson, da primeira para cá, 2,1. Um crescimento de Álvaro, 2,2. Um crescimento de Cadu, 2,2. Então, 2,1, 2,2, 2,2. Todo mundo cresceu a mesma coisa, praticamente. Todo mundo cresceu 2 pontos e praticamente rigorosamente empatados, né? Dentro dessa, abaixo da margem de erro, que é 2,5. Então todo mundo cresceu um pouquinho, todo mundo deu um saltinho à frente aí. Isso é interessante observar que nestes números da SETA, do Instituto SETA, a eleição terminaria no primeiro turno. Porque você tem Alisson com 39,4 e você tem os outros todos somados com 34. Uma diferença aí ou é 35, uma diferença de 4 a 5 pontos. Então ela terminaria no primeiro turno. Ou seja, Alisson ganharia no primeiro turno. Ganharia no primeiro turno. Numa projeção de segundo turno, entre esses três nomes que estão aí na disputa, com mais destaque, se fosse Alisson e Álvaro, Alisson teria 44,1 e Álvaro 25,7. Alisson e Cadu. Alisson teria 50,9 e Cadu 11,8. E se fosse entre Álvaro Dias e Cadu Xavier, Álvaro teria 34,4 e Cadu teria 13,6. E aí, Gessé, eu chego agora com esses números para fazer aqueles dados que você estava tratando aí, de que é a transmissão de votos. Então você tem 3 candidatos no primeiro turno. Se houver um segundo turno, quem ficar de fora, os votos vão para onde? Né? Na primeira simulação, Alisson e Álvaro, então você tem que pegar os 10 pontos de Cadu, porque ele não está no segundo turno. Para onde foram os 10 pontos de Cadu? 5 pontos de Cadu iriam para Alisson Bezerra, 3 pontos iriam para Álvaro Dias e 2 pontos iriam para o não sabe, o nenhum ou não sabe, certo? Então, Alisson teria a metade dos votos de Cadu. A outra metade se dividiria entre Álvaro e o não sabe. E eu não voto em nenhum. Se a disputa do segundo turno fosse entre Alisson e Cadu, então ficaria de fora Álvaro Dias. E o que aconteceria com os 23 pontos de Álvaro Dias? O que aconteceria com os 23 pontos de Álvaro Dias? Desses 23, 11,5, a metade iria para Alisson Bezerra. 11,5 vão para Alisson. 10 pontos vão para nenhum não sabe. E 1,5 ponto iria para Cadu. Então a metade do eleitorado de Alisson, de Cadu, iria para Alisson. A metade do eleitorado de Álvaro iria também para Alisson. E a outra metade se dividiria entre o outro e o nenhum não sabe. Mas nesse caso específico, em Álvaro, não indo para o segundo turno, isso em formato de hipótese, o que chama a atenção, Neto, é que metade vai para Alisson, a outra metade, quase a integralidade, vai para não sabe nenhum.
enquanto apenas 1,5 migraria para Cadu. Exatamente. Não é uma divisão como ficou muito bem dividido na transferência de Cadu. Mas o detalhe aqui que eu também vejo para a gente pensar nisso é que você teria, Gessé, no segundo turno entre Álvaro e Alisson, você teria um terço do eleitorado que está fora, que não está votando nenhum dos dois. Está no nenhum, no nulo, no não sabe, no ninguém, entendeu? Você tem um terço do eleitorado ainda voando. No segundo turno, entre Alisson e Cadu, a preço de hoje, você teria quase 40% do eleitorado voando. E se o segundo turno fosse entre Álvaro e Cadu, aí você teria quase 60% do eleitorado sem um nome definido aqui entre esses dois. Então, mostra que você ainda tem muito vácuo, muita coisa em aberto, muita indefinição, até mesmo porque faltam 6 meses para a eleição. Mas o que eu acho interessante, Neto, é o seguinte, isso aí eu tenho clareza. A estratégia de Álvaro está rendendo frutos para ele. Porque se a gente levar em consideração que o bloco de Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte tem uma menos intenção de voto do que o bloco de Lula, mesmo assim Álvaro consegue não ser identificado com o bolsonarismo, embora tenha essa base bolsonarista, mas ele transcende esse limite. Isso é uma estratégia de Álvaro. Ele disse, olha, eu respeito Bolsonaro, mas eu não sou bolsonarista. E Stevenson disse a mesma coisa. Fazendo aqui uma digressão, por isso que eu acho que a candidatura de Coronel Hélio é uma candidatura importante de demarcação de território ideológico. Tá certo? Só que Cadu, o interessante em relação a Cadu, é que a candidatura de Cadu, Neto, ela tem um problema. Ixi Maria, Janaildo deixou na íntegra aqui, viu, Johnny? A candidatura de Cadu, ela tem... Vamos lá. Saiu aqui, Jânio. Ela tem um problema, Neto, estrutural. A candidatura de Cadu, ela tem um problema estrutural. Porque se o voto de Álvaro, metade migra para Alisson, e 10 pontos desse daí não vai para nenhum, e apenas 1,5 vai para Cadu, tem alguma coisa muito errada na rota. Muito errado nessa rota de Cadu. E aí, Neto, aí ele vai ter que observar quais são os caminhos que ele deve traçar para que, pelo menos numa hipótese de segundo turno, isso não fique tão desbalanceado, porque está desbalanceado. Mas eu acho aí, Jessa, que essa questão de Cadu aí, eu entendo que nesse momento, minha compreensão, nesse momento a tração está baixa, tá distracionada a candidatura de Cadu. Eu acho que o PT ficou meio zonzo com a desistência de Fátima de desistir, sabe? A questão de vice ficou meio rodou e não encontrou ninguém. Então o partido ficou meio zonzo e a candidatura de Cadu ficou distracionada, ficou paralisada. Isso eu penso. E que esse patamar aí de 10 pontos, entre 8, 9, 10 pontos, é um patamar baixo para quem está um ano no jogo, para quem está um ano na dança, entendeu? Mas também entendo que há uma questão dos números que mais na frente eles vão ter que passar por algum ajuste, que é a votação de Lula e a votação de Fátima. O voto de Fátima em 2022, Fátima teve, disputando o governo, foi eleita no primeiro turno, ela teve 1.100.000 votos. 1.100.000 votos. Vamos entender assim, que é razoável pensar que 50% dos votos de Fátima possam ser transferidos para Cadu. Possam ser, não estou dizendo que estão transferidos, mas é razoável pensar que 50% possam ser 550, 600 mil votos. Cadu possa ter dessa transferência de campo de esquerda, ideológica, petista e outros mais. Nesse mesmo número, você vai pegar para Lula, que teve 1.300.000 votos no Rio Grande do Norte, no segundo turno, na eleição de presidente em 2022, que se ele também, assim, já o voto de Fátima, eu acho que ele tem mais característica de esquerda e mais alinhamento com esquerda. O voto que foi dado a Fátima em 2022, o voto que foi dado a ela, esse 1.100.000 votos, é um voto mais de esquerda, tem cara de esquerda. Os 1.300.000 de Lula tem cara de escolhas pessoais por diversos motivos, experiências antigas e tal, não quer dizer que é um voto característico da esquerda. Mas se Lula transferir aí 40%, 45% desse seu potencial para Cadu, por conta de um link
do campo progressista, também daria a Cadu 550 mil votos. Eu acho que 550 mil votos, que representaria aí 30 e tantos %, poderia colocar a Cadu de segundo turno. Neto, mas eu faço uma leitura diferente, porque se existiu essa votação, e ela existiu, Fátima teve 1 milhão e 100, aliás, Fátima teve 1 milhão e 100, e Lula 1 milhão e 300. Exatamente. Beleza. Só que o contexto eleitoral era totalmente diferente, Neto. Primeiro você tinha Bolsonaro com 70% de rejeição quase no Brasil. E isso foi uma tônica que a gente viu. E Bolsonaro, Neto, ele perdeu maciçamente no Nordeste. Isso foi um fator. Isso explica o voto de Lula. Então, o voto de Lula não é uma característica pessoal de Lula só. Porque, como a gente viu em 2022, talvez 26 seja a mesma coisa. O anti vai prevalecer em detrimento daquele que você deveria votar por suas qualidades. Eu acho que vai ser mais ou menos isso que vai prevalecer. Então, talvez essa votação de Lula, 1 milhão e 300, se explique muito pelo antibolsonarismo aqui no Rio Grande do Norte, como a gente viu o antibolsonarismo em outras regiões do nosso país. Primeiro ponto. Segundo ponto, Neto. Em relação a Fátima, 1 milhão e 100 mil votos de Fátima ganhando no primeiro turno. O contexto político dos adversários de Fátima era totalmente diferente do que a gente está assistindo hoje. Se os adversários de Fátima, eles se perderam em si mesmo, como por exemplo Stevenson, que tinha potencial e fez uma campanha desdenhando do próprio eleitor. Eu me lembro disso. Ele fez uma campanha nesses termos e era o único ali que tinha esse potencial de disputar com Fátima. Nessa circunstância, o povo votou, Neto, no seguinte: bom, tem um governo que eu não concordo, que mais ou menos estava 30 e pouco % de bom e ótimo, ou seja, 60 e tantos % da população dizendo que não concordava com a diretriz do governo, mas na campanha, em função dos adversários políticos sem essa dinâmica de seriedade, Fátima ganhou no primeiro turno. Nessa eleição de 2026 a coisa é totalmente diferente. Já começou com ela perdendo o vice. Mas aí eu me contraponho ao seu raciocínio com dois argumentos. O primeiro é o seguinte: você acha que não é razoável pensar que Lula, que teve 1 milhão e 300, possa ter 1 milhão e 200? É razoável? Agora, que ele tem 1 milhão e 300, ele tem agora 1 milhão e 200. Um pouco menos do que teve em 2022, mas que ele continue tendo uma votação bem acima dos 50%. Se é razoável, também é razoável você pensar que de 1 milhão e 200 votos, 500 mil votos de Lula possa ter alguma identidade, alguma ligação com cada um. Ele possa arrastá-lo, conquistá-lo com algum link. Não sei, é razoável. Não estou dizendo que vai se concretizar. Tudo depende muito de realidade, que às vezes a realidade não... Mas é razoável pensar. A discussão é boa. E aí a outra questão é sobre Fátima. Sobre Fátima, tudo bem, Fátima tem 1 milhão e 100, sem adversário, com 2 adversários fracos. Um sem fazer campanha desenhando e o outro perdido, sem identidade. Que era Fábio Dantas. Tem toda a razão. Mas dentro do meu raciocínio, você não acha que da votação de 1 milhão e 100 de Fátima, 550 mil votos possam permanecer dentro do campo com ela agora? É razoável também. Razoabilidade, se vai se concretizar ou não estou dizendo. Nós estamos há 6 meses. É razoável pensar que Cadu tem chances de ir para o segundo turno. Que a realidade de hoje, esse link não está existindo, esses 10 pontos, ela pode ser um pouco diferente em agosto desse ano. Daqui a 5 meses. 4 meses, aliás, daqui a 4 meses. Eu concordo com o senhor. Tem um avanço Neto, de tempo, as paixões. Sabe aquele negócio de a Copa do Mundo, Jessé, ela fica fria enquanto a gente está esperando acontecer. Mas quando ela começa, cada jogo a gente vai de novo botar a camisa amarela, sentado na televisão e pensei que ela tá falar emoção, menos né? mal. Eu pensei que ela ia falar do Botafogo, mas tá tudo certo. Olha, Neto, é verdade, o raciocínio do senhor está correto. Só que, assim, eu me baseio muito no contexto. Esse contexto de 2026 é muito diferente do contexto de 2022. Neto, Fátima tinha, dentro da sua aliança, Ezequiel. Dentro da aliança de Fátima tinha Ezequiel naquela aliança. Não está mais. O MDB estava dentro do projeto de Fátima. Não está mais. Então, assim, aquela estrutura portentosa que Fátima tinha, que é a capacidade que ela tem de articulação política, hoje se esvaiu completamente. De modo, Neto, veja o sintoma.
O PT, qual é o vice do PT, Neto? Hoje. Vamos esperar. É um nome que a gente nem sabe para onde é que vem. Ventilou-se o nome de Larissa. É aqui Larissa Rosado. Mas Larissa deu uma entrevista na semana retrasada dizendo que nem sondada tinha sido. E aí, esse é o detalhe. É o fato de que eu estou vendo. Isso eu estou vendo. Alisson fazendo campanha, costurando estratégias. Álvaro fazendo campanha, costurando estratégias. Isso está posto. E Cadu nessa malese, nessa dificuldade de tracionar um projeto político seu e do PT aqui. Porque eu volto a dizer aqui, a razão de colocar Cadu num projeto político depois da saída de Walter foi defender o governo de maneira intransigente para que Fátima pudesse ter tranquilidade na sua pré-campanha ao Senado. Isso mudou 180 graus. E aí eu acho que o grande problema é a razão das coisas. Como a razão foi essa, agora está tendo dificuldade para achar uma rota que originalmente foi traçada. Muito bem, já estamos às 18 horas e 52 minutos. Vamos falar aqui um pouquinho da política nacional. Nós temos aí muita coisa, sabe? Muita coisa acontecendo. O governo Lula perdeu aí 17 ou foi 18 ministros 17. Que se afastaram para disputar as eleições, né? E aí a grande maioria deles foi substituído pelos famosos secretário-geral, aquele segundo em comando, né? Então as mudanças elas se dão no campo nominal, mas não no campo das estruturas, permanece a mesma e quem saiu deixou um preposto no lugar e isso não altera muito. Mas, Gessé, o que eu estou observando é que o governo tá mirando nesse momento na questão eleitoral na economia por conta dessa crise do petróleo. Eu estou vendo agora a notícia que o governo está querendo propor zerar o imposto à alíquota do querosene de aviação porque está temendo a inflação. O Boletim Focus de hoje ou de ontem já elevou a perspectiva de inflação, já elevou o bloco. Agora só me estiver uma pergunta cultural para o senhor, que o senhor é um homem inteligente, botafoguense e tal. Geralmente os botafoguenses são muito inteligentes. Mas muito bem eu ia dizer, Neto, que os inteligentes geralmente têm algum calcanhar de Aquiles. E geralmente pode ser esse, né? Torcer pro Botafogo. Mas vamos lá. Me diga o que diabo é que tem a ver taxa de juro com a guerra que está acontecendo lá na Caixa Prego e o governo capta isso como miragem de inflação e atira isso com taxa de juros. Não, o governo tá pensando na inflação. Agora só que o combustível afeta tudo, né? Você tá em todo setor, o combustível Neto, vai lá. E o querosene de aviação, pra você ter uma ideia. Não, peraí. O senhor não está entendendo a pergunta. Da passagem de avião vai estourar. O senhor não está entendendo a pergunta. Aumentar a taxa de juros vai fazer o preço da passagem aérea mudar? Não. Resposta simples, objetiva. Da perspectiva que o Banco Central trabalha com a taxa de juros como elemento controlador de inflação, o controle de inflação que o Banco Central espera ter na economia é com a taxa de juros. Ele sustenta lá em cima para segurar a economia, para frear a economia. Deixa eu perguntar ao senhor. Quem foi que indicou os diretores todos do Banco Central e esse presidente? É Galípolo, é? Quem foi? Foi Lula, indicou o Galípolo, cada diretor, esse pessoal tinha uma previsão, havia quase uma certeza que a taxa de juros ia cair 0,5%, caiu só 0,25% por causa da guerra, e agora o governo está querendo zerar o querosene de aviação por conta do impacto que vai ter, que está tendo, né, porque o aumento de 55% no preço do querosene da aviação foi uma pancada nos custos operacionais das empresas aéreas, né, que o custo operacional do combustível, custo para a empresa aérea de 1/3 do seu custo total e agora subiu para quase 50% do dia para noite. Que eu também não acredito nisso, não. Bom, mas eles divulgaram para poder justificar a pancada que vem pela frente. Só que como é que você tem um aumento de, sei lá, uma fração do valor, porque o valor do combustível não dobrou. Como é que você aumenta o valor do combustível na fração? É 1,5% do custo. Aí, de repente, com um aumento de, sei lá, de R$1, R$2, não sei quanto foi que aumentou. Isso subiu para 50% do custo. De 1,5 para 50 para essas contas de Paulo Guedes. Não, era de 1/3. O custo de combustível no custo operacional da empresa era 1/3. Sim, então 33,33%. Elas estimam 1/3 de custo. Aí esse custo subiu para 50% com essa pancada aí. E o governo está mas Neto, isso dá quase 50%. Exatamente. Mas o combustível subiu 55%.
Subiu 55 o querosene de aviação. Agora, a única coisa que eu não entendo, já sei, você que entende muito disso, me explica. Por que danado o etanol está em quase R$6? O que o etanol tem a ver lá com a guerra do Golfo? Por acaso o álcool vem de lá? Deve ser os olhando a bomba ali, R$5,90. Eu disse, R$6 no etanol. Sabe, então a explicação, né? Etanol. Porque privatizaram as estruturas do país. Esse é o problema. E o etanol é fabricado aqui. Não, sim, mas mas é privatizado. Não passa no estreito lá de Hormuz, nada sim, disso. mas só que é privatizado as estruturas e tudo isso é sensível a câmbio. Como a parte da estrutura que foi vendida a preço de banana aqui no governo passado, mesmo que não tenha nada a ver, é sensível a câmbio, porque eles atendem precificações internacionais. É por isso, né? O que explica é isso. A explicação é bonita, mas não me convence não. Não, também não. É roubalheira. Só que é o seguinte, é isso, mas foi o que aconteceu. E assim, Neto, eu vou dizer ao senhor com grande clareza. O governo Lula vai ter que focar totalmente as suas forças, suas energias na economia. Porque a economia do Brasil esse ano pode ter dificuldade. E aí isso está sendo sentido pela inflação já no supermercado. O aumento do salário mínimo não significou nada diante do aumento da inflação dos alimentos no nosso país. E esse é o problema. Você aumenta 100 conto no salário, mas o seu poder aquisitivo diminui. E aí? Isso gera frustração na economia. Eu acho que uma das grandes características do governo é essa. É por isso que o governo está fazendo um grande esforço nesse sentido, Gessé, de trabalhar esse custo de frete, que por conta do combustível, segurar o diesel, porque o frete no Brasil, a grande maioria das mercadorias são transportadas por caminhões, então segurar o diesel, o governo está chamando os estados, vamos aqui diminuir. Agora, quando percebeu que a aviação, que também é outro setor de frete, acaba aumentando o preço, vai aumentar na ponta no supermercado. Eu tenho dito sempre, o raciocínio é muito claro e eu tenho convicção disso. Nós estamos vivendo um processo eleitoral polarizado, nós estamos vendo um processo eleitoral bastante renhido, bastante igual. Os dois lados, cada um tem uma banda, sabe? Uma banda do eleitorado, em que proporção que seja, mas é a banda, ninguém tem mais do que o outro. Quem vai determinar a eleição de 2026 chama-se economia. Preço no supermercado, preço do remédio na farmácia, preço do ônibus, do transporte que você usa. Essas coisas vão determinar essa eleição, por conta dela ser muito igual, dos dois lados serem muito iguais. Se a economia estiver bem, Lula ganha vantagem. Se a economia e se as pessoas estiverem sentindo no bolso, aí Flávio Bolsonaro, Raimundo Bolsonaro, Chico Bolsonaro, quem vier do lado de lá, tem mais chance de ganhar a eleição. A diferença é que desta vez, Neto, Lula está sem uma retaguarda. Lula não tem a retaguarda que ele tinha nos dois governos dele. E com a saída desses ministros, que são ministros da política, colocar pessoas do segundo escalão, também isso, eu vou tratar disso com o senhor, isso pode também, né, gerar certos problemas para o governo. Porque você tira as figuras de proa que tinham um certo conhecimento e coloca a gente do segundo escalão que conhece a dinâmica, mas pode não conhecer a política. E aí, essa é uma consequência que o governo pode ter que enfrentar. Mas aliás, Neto... Estamos chegando, viu? Foi mal. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Genivan Vale, que está na escuta do nosso programa aqui. Meu amigo, um abraço. Depois vamos convidar você aí para bater um papo aqui conosco sobre Brasil, rumos da economia. Neto, vamos lá, são 18 horas e 59 minutos nesse exato momento. Vamos encerrando o nosso programa. Nós dois estamos felizes de um final de semana muito produtivo. E é isso aí. Meu Botafogo tá voltando ao rumo. Espero que continue assim para nós dois. Eu torço pro Botafogo indiretamente, sabe, Neto? Eu torço. Eu também torço pro Flamengo. Perder. Boa noite, obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado a todos pela audiência. Não leve isso pro coração, não. ZYJ 598 10 kW 1170 kHz Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, oh.